Olá, unicórnios! Tudo beleza? Com você, seu lindo? Hoje eu vim fazer um vídeo, sério, muito diferente pra mim. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, mas eu assisti um e eu fiquei, cara, eu tenho que fazer um da minha série trilogia, eu acho que é assim que se fala, eu sempre me esqueço como se chama uma série de livros, sabe? Eu nunca lembro o nome, mas eu vou botar aqui na tela pra vocês. O seguinte, hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês da coleção de After. Sério, é minha seleção, tipo, é um negócio de livro favorito meu, tenho uma paixão, um apego a esses livros que vocês não têm ideia. Então, eu vou fazer pela primeira vez esse tipo de vídeo. E se vocês gostarem, comenta aqui pra me ficar sabendo, beleza? Então é isso, deixa eu rolar e partiu pra esse vídeo maravilhoso. Gente, são 6 livros. Ó, calma aí que eu vou arrumar. É muito livro pra eu pegar só de uma vez com essas mãos de neném, né? Olha isso. São 4 afters e um before, tá, gente? Mas lembrando que esse livro tem conteúdos que realmente a gente tem que simplesmente só, sabe, passar algumas partes, porque aqui atrás já avisa que é conteúdo adulto. Então antes de tu ler, tu pergunta pra tua mãe, mostra aqui atrás, ou mostra o trailer do filme do After, sei lá, pra ter uma base, sabe? Porque eu pedi pra minha mãe, ela deixou, beleza, tudo bom, assim. Teve partes que realmente eu tive que pular, mas foi um livro que onde, sei lá, eu me conectei, sabe? Eu tenho vários livros, mas o que eu acho desse livro é que, sei lá, traz uma coisa meio realista do mundo onde... Deixa eu pensar como é que eu posso falar isso. Que traz meio que uma forma realista do que a gente vive, que não é tão tudo princesas, glitters e... Sabe? Então... eu gosto muito dele, então vamos começar falando pelo Annie, que esse aqui eu acho que é meu favorito. Eu já li 3 vezes, Esse After, ele é só After, os outros são... tem algum After, alguma coisa. Esse aqui é só After mesmo. E essas capas são maravilhosas, que elas são em degradês, tá vendo? Sério. Eu amo muito esse livro. Eu não faço a mínima ideia de que falar. Mas o seguinte, os personagens são Hardin Scott e Tessa. Sinceramente, eu já me esqueci. Tessa Young. É isso aí, gente. E a história é o seguinte, que ela é aquela menininha toda certinha e tais, que tem aquele negócio chique que ela estudou lá nos Estados Unidos, que daí tem um alojamento lá. Alojamento? É isso? Não sei, é onde tu divide o quarto com pessoa que tu nunca viu na tua vida. Eu acho isso tão doido que eu queria muito fazer, mas... não temos no Brasil aqui, tá, gente? Essa é a realidade. E, tipo, daí a amiga dela é toda doidona, sabe? Isso não é paz. Tá, ela é muito doidona, sabe? E ela levou ela pra uma fraternidade onde conheceu o Hard Scott, que é o cara todo tatuadão, de piercing, de... sabe? Bem ao contrário. Pensa numa guria perfeita e um guri problemático. Daí tu já sabe o que vai acontecer, os dois vão, né? Mas, o que acontece é que ele faz... ai, será que eu falo? Pulam pra esse minuto do vídeo, caso você não leu esse livro queira ler, porque agora eu vou dar uns spoilers. Todo mundo pensa, bah, essa menina aí é a virgem, é a menina bebê, sabe? Então, eles fizeram uma aposta entre ele e o Zé de quem conseguiria ficar primeiro com essa menina. Aí o Hardin conseguiu, eles se odiavam e tal, e sempre os que mais se odeiam, mais se amam. É a vida, entendeu? É a vida. Não, é só a vida de livros, tá? Porque quem me odeia, eu odeio com toda a minha força e o meu ser. Shonan, aí ele acha que quando ela descobrir eles estivessem morando juntos, ela não ia se separar dele. Mas é o seguinte, ela descobre da pior maneira possível, com uma desgracida de Molly. Eu odeio aquela menina, mas no final eu amo ela. Mas ela tem, sabe, todos os amigos dele são funkeiros, são aqueles doidãozão. Então é isso, é mais ou menos isso resumido, esse livro maravilhoso. Lembrando, cada livro desse, tipo assim, ó, ele é grossão, meus anjos. Não, deixa eu só tirar tua dúvida, que eu sei que tu quer saber quantas páginas tem. Ele tem 524, tá, meninas? 524. Eu já li umas 3 vezes livro. 1.500 páginas. Mas eu li em 2 dias, no máximo, do máximo. Sério, bem do máximo mesmo, eu li em 2 dias inteiros, tá? Esse aqui é maior,
ainda, que é o After 2. Depois é verdade, depois que ela descobre que ele começou a ficar com ela, não porque ele gostava dela, mas sim por causa de uma aposta. Depois ele se apaixonou e tal. Esse aqui, eu vou ter que ler aqui atrás pra me lembrar, porque eu já me esqueci. Tá, relembrei, gente. O seguinte, eu vou dizer que eu tenho um pouco de ranço da Tessa. Tess, vamos chamar ela de Tess. Ela é uma menina burra. Eu chamo ela de menina burra. Cara, tu tá brigado com o guri e ela decide ir na casa onde eles moravam. Tu entendeu a burrice que ela fez? Tu captou? Gente, tu tá brigado com o maior ranço da tua vida numa pessoa. Tu não vai na casa dela. Ela fechou as aspas aqui, entendeu? E tava lá no Natal, eles iam lá pra Inglaterra, que a mãe dele mora longe demais. Aí eles iam ir junto lá pra Inglaterra. Só que daí, como ele é todo sentimental, né, gente? Óbvio que ele é todo sentimental. Ele pensou, como ela não vai, eu não vou. Então a mãe dele veio pra cá. Mas quando a Tess, ela vai na casa, ele não tá lá. Ele não tá lá porque foi pegar a mãe dele no aeroporto, porque ela ia vir pra cá. Pra cá, eu digo lá pra casa deles, entendeu? Aí... quando ela tá em casa e a mãe dele e o Hud chegam, aí os dois decidem que vão fingir pra mãe dele que estão juntos ainda. Aí eles voltam de verdade, depois de 1000 anos, ele fazia uma carta toda bonitinha pra ela, depois de ela descobrir que ele já fez coisa pior com a menina, entendeu? É que eu não entendo, eu sou rançuda, eu guardo rancor no meu coração lá no fundo, e ela perdoa muita coisa. Voltando aqui, depois eles ficam juntos, tudo perfeito, eu não me lembro muito mais do que isso. Aí no final, gente, o pai dela e o pai dele, eles eram alcoólatras. O pai dele melhorou e virou o reitor da escola, que eu, na minha opinião, acho que é meio que um diretorzão lá. Mas o Harding, ainda assim, mesmo que o pai dele não tá mais bebendo, ele ainda tem ranço do pai dele. Até que, enfim, alguém me entende. Tipo isso. Porque o pai dele fez uma coisa ruim com a mãe dele. Então, você tem que ler. Eu não vou dar mais spoiler. O mínimo de spoiler, entendeu? Mas a Tessa, ela ainda não viu o pai dela. Ele sumiu da face da terra. Daí ele, no final, termina com a seguinte frase. Ela... pai? Então ficou... melhor final da vida! Sério, eu não tenho mais. Mas os stories... naquele dia, quando terminou esse livro, ela falou, tipo, eu fiquei imaginando a cena dela. Pai? Sério. Foi muito bom, porque eu sempre quis saber a relação dos pais, assim, com ela. E... entendeu? Ela... pai? Foi bem assim. Deixa eu mostrar quantas páginas tem esse livro aqui, meninas. Esse aqui é bem maiorzinho. Ele tem 601 páginas e termina exatamente assim, ó. Pai... muito bom esse final. Eu não entendo porque ela só falou pai. Mas é que daí o Harding achou que ele era aqueles mendigos de rua. Aí quando ela fala pai, eu fico... entendeu? Próximo, nosso terceiro after é after depois do desencontro. No livro acontece que o Harding não aceita muito o pai dela de volta na vida dela. Ela perdoou. Uou, que surpresa. Ela não perdoou totalmente, mas ela aceitou e convidou ele pra morar na casa deles. Sim, eles têm uns 19 anos e moram juntos. Tire as suas próprias conclusões. A Tess, ela conseguiu uma vaga de emprego, se eu não me engano. Uma vaga, eu acho que é esse ou o outro. Cara, eu devia ter lido muito antes, né, pra contar pra vocês. Mas ela consegue uma vaga de emprego na cidade dos sonhos dela, que é Stale. É Stale. Se não é, desculpa aí, mas é a cidade que ela sempre quis morar, a cidade que ela conseguiu um emprego é Stale. E o Harding não quer que ela vá. Então ele tenta estragar de tudo, ele tenta estragar aonde ela conseguiu uma casa pra morar. Então eles brigam de novo, meus anjos. Brigam de novo. E
Ela quando descobre isso, eles estão com a família do Harding, com o irmão dele, e com o pai e com a madrasta dele. Então, tipo, entendeu? Eles estavam em família e eles brigaram. Simplesmente assim, eles são muito de cabeça assim, mas eu gosto desse tipo de livro assim, que todo mundo briga um com o outro, fica uou, entendeu? Aqui diz, depois ela descobriu uma traição, mas eu não me lembro dessa traição. Ele ficou brabo com alguma situação, que eles tiveram uma briga, aí ele foi pro bar beber. Sim, ele tem um costume igual do pai, fica brabo com o pai, porque ele tem esse mesmo costume, entendeu? Porque o pai dele não presenciou, não deu exemplo de como devia ser um relacionamento. Então ele não sabe e culpa o pai com isso. Aí ele culpa todo mundo, menos ele. Ele bebe e a guria, a barman, convida ele pra ir dormir na casa dele. Dormir, gente, só dormir, tá? Pousar lá na casa deles, que eles eram amigos. Só porque ele não conseguia beber, não. Voltar pra casa dirigindo. Então ele pousou lá e nesse dia até sofre um acidente de carro, porque ela tava enviando uma mensagem pra ele perguntando aonde ele tá. Aí deu mais uma merda no relacionamento deles, tá, gente? Vamos pro próximo livro, porque é só isso que acontece. O próximo é essa aqui, a capa mais feia da face da história. Olha isso. Mas eu tô nem aí. Olha, é o After Depois da Esperança. Vamos ler aqui comigo? Os obstáculos, Tess e Harding estão, enfim, mais maduros como casal. As dificuldades causadas pelo gênio forte dele e pela impulsividade dela ainda existem, mas eles já não conseguem negar o amor que sentem um pelo outro, mesmo por amizades diferentes, estão mais apaixonados do que nunca. Se a química entre os dois já era explosiva antes, agora que eles se entregam de vez a essa paixão, cada encontro será mais ardente do que o anterior. Mas uma cruel reviravolta do destino trará à tona todos os fantasmas do passado de Harding. Esse livro não lembro. Não lembro, gente, esse livro. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Ah, lembrei! O que acontece é que ele descobre que o pai dele não é o pai dele. Por quê? Ele e a Tessa, eles já estavam bem, eles estavam em um relacionamento à distância, mas que tava dando certo. Quando eles se encontravam, dava tudo show de boas e não brigavam. Mas a mãe dele ia se casar com o vizinho. Com o vizinho dela, ela ia se casar. Então, eles foram pra casa da mãe dele. Foram lá pra Inglaterra, se lembra? Se lembra? Lá atrás que eu falei? Então, eles foram pra Inglaterra e... a noite anterior do casamento, o Harding vê a mãe dele traindo o marido. Marido, né? Que não é ainda marido. Com o Vance. O que ela trabalha, o que era o carinha que ajudou eles na hora que deu merda com o pai dela. Com o dele. Eu sempre troco. Tá, mas a mãe dele teve filho. O Harding é filho do Vance e da Karen, que é a mãe... Karen não, caramba! Eu não lembro mais os nomes. Eu vou ler tudo de novo. Pera que um dia eu trago uma coisada completa. Descobriu que eles não teve filho. Ken e Tris não tiveram filhos. O que aconteceu que Vance e Tris tiveram Harding. Então ele descobre isso e realmente, meus anjos, acaba assim o livro. Aí, deixa eu mostrar aqui como é que terminou. Como terminou o nosso livro. Esses aqui são mais curtos. Assim, ó. Olhe para um homem em pânico na minha frente, que seria o Vance. Os olhos irritados, passando os dedos sem parar pelos cabelos. E daí ele percebe que ele sempre faz essa coisa. Preciso de um tempo para perceber que as minhas mãos estão fazendo exatamente a mesma coisa. E daí eles falaram, nesse momento eles estavam no bar, contando que o Vance era o pai dele. Aí ele percebe que tava fazendo o mesmo costume que ele, de ficar assim, no cabelo quando tá nervoso, entendeu? Nosso último after é o after depois da promessa. Esse foi o último que eu li. Eu não li esse. Esse Before é o último, mas eu li esse primeiro, porque eu não sabia da existência desse aqui. Então esse aqui eu lembro bem. Então depois dele ter aceitado, depois da Tessa ficar noite procurando o Harding, porque ele foi beber, gente, ele foi beber, entendeu? Aí a Tessa ficou doida com ele, todos vocês já entenderam, né? É que daí eles se separam de vez, mas eles vão ficar juntos, mas ela
vai para Nova York. Nova York, meus anjos. Com quem era o irmão do Harding, que é filho do Ken, e com a Karen, a madrasta dele. Então, ele e a Tessa vão para Nova York. Ele, que eu me esqueci o nome agora. Qual é que é o nome dele? É Logan? É alguma coisa com L, gente. Ai, eu não devia estar fazendo esse vídeo. Eu já me esqueci tudo. Mas o Landon, meu amigo Landon, ele tinha uma namorada que morava em Nova York, só que eles se separaram, mas ele já tinha se inscrito pra se mudar pra lá, pra uma universidade de Nova York. Então, mesmo assim, depois do término, ele vai pra lá e convida a Tessa e vai pra lá. Mas aí o Harding também fica brabo com ela, porque ela não conta isso que ela tá indo pra Nova York, só algumas semanas antes de ir. Então eles brigam de novo, mas depois eles estão juntos de novo. E no final, mostra que eles tiveram 2 filhinhos muito bonitinhos. É muito fofo. Esse aqui é muito legal, compete com o primeiro. Que é o seguinte, aqui no início conta as histórias das meninas que ele ficava com mais frequência. Tipo, tem a Molly, maravilhosa Molly da nossa história, né? Aqui, ó, Natalie, que foi a menina que foi pior do que a Tessa. Você lembra que ele fez uma coisa pior com uma menina ainda assim do que a aposta da Tessa? Então, essa Natalie. Vocês têm que ler pra ler melhor, sabe? Porque eu não sei explicar. A Molly, tem a Steph, que é a amiga de quarto da Tessa lá no início, e a Melissa, que eu nunca descobri quem é. Aí sim começa a história dele. Ele conta, vamos dizer, ele conta a visão dele do primeiro livro. Tipo, até uns 5 capítulos. Ele que conta a história. Em vez de ser a Tessa que conta a história, é ele que conta. E no final do livro mostra um pouco sobre a vida dos homens da vida dele, que seria o pai dele, o padrasto dele, que é o Ken naquele, tem os amigos deles e tem alguns amigos. Tem também, como é que é o nome do cara? O Lan, meu amigo, sabe? Conta essas coisas. E daí mais no final ainda conta um pouco sobre a vida deles agora, que daí era época de Páscoa e que ele foi lá e chamou a filha dele, gente. Chamou a filha deles, muito fofinho. Ele entra no quarto e fala, filha, acorda no quarto. Menino. Entendeu? Tipo, ele não queria ter filho, gente. Daí ele chega e entra no quarto e não tinha filha. Tipo, sabe? Eu fiquei, que fofa, nena. Minha vida. Entendeu? O último livro é o Harding contando. O primeiro livro é só a Tessa contando. É só ela que conta, é só as percepções dela. E esses outros 4 livros intercala. Não é um capítulo para cada um, são mais Tessa, mas alguns livros são mais Harding. Então, gente, então, essa foi a minha resenha maravilhosa desses livros aqui. É uma... Deixa eu falar minha opinião. Tem gente que fala que a After tem relacionamento abusivo. Eu diria que, yes, tem relacionamento abusivo. Então, por isso que eu leio, gente, pra cair na real. Não é tudo, tipo, um conto de fadas. Não é isso, entendeu? Eu li esse livro pensando, caraca, deu merda, deu aquilo, né? Não é um conto de fadas, gente. Eu acho meio que um relacionamento abusivo, porque quando ele tá brabo, ou ela tá braba, não abusivo de bater com, sabe, físico, mas com sentimental. Eu acho que é bastante conturbado no início, mas no final a gente viu que eles estão super de boas, tiveram filhos, e eu fico, meu Deus, aí eu fico meio... entendeu? Mas espero ter conseguido compartilhar pra vocês o quanto eu amo After. Eu amo muito After, né? Então, antes de ler esse livro, olha uma outra resenha. Olha a outra resenha. Porque eu garanto que eu... né? Mas tem partes bem pesadas, então... Se tu não quer ler esse tipo de livro, meus anjos, não é esse aqui, porque ele é bem pesadinho. Então, tu tem que dar uma pulada, porque tem partes cenas bem pesadas. Cenas não, porque a gente não tá vendo. É isso, eu espero que vocês deixem o meu like, porque eu quero o teu like. E também já se inscreve aqui, que a gente tá quase lá a 400 mil.
Então se inscreve no próximo vídeo, vai nessa foto aqui do meu Insta e comenta after. E eu mando beijo pras 3 primeiras. As únicas que deram beijo no vídeo passado são essas. Beijo, Uni, muito obrigada por assistir até aqui. É isso, um beijo e tchau.